eu reparei que eu acho que eu resolvi todas as questões de que era mesmo? Não era de bioma, de bioma, de Caatinga. Então, eu separei aqui uma aula para vocês, a última aula, tá, do ano, teórica. Nossa senhora, falta um mês para acabar o ano ainda. Ou seja, 2, 4, 6, faltou 8 aulas assim até o final do nosso curso. Mas na parte teórica, esse aqui é o nosso último contato de troca de saber técnico, né? É claro que outras ideias vão surgindo com as questões que eu vou apresentando para vocês. E a gente vai falar um pouquinho de cadeia alimentar. E aí eu vou compartilhar, eu vou partir de um pensamento, e esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês, ele tem uma certa simplicidade. Tem alguns pequenos problemas que existem nessa interpretação, mas a gente vai conversar um pouquinho com vocês, tá? Primeiro, é estabelecer essa relação, tá? Qual relação? Eis aqui que eu estou colocando aqui em cima, tá? Nós temos, deixa eu colocar aqui, isso. O som, o produtor, consumidores, decompositores. Os decompositores na cadeia alimentar, tá? Pelo menos essa que eu estou colocando, está ausente. Ela não está presente aqui na representação. Não significa que é errado, tá? Não significa que é errado. É porque depende da objetividade que você vai encontrar. Bom, já que tem um decompositor aqui e ela não está conversando com esta outra figura aqui embaixo, né, eu só queria trazer aqui algumas relações. Primeiro conceito, o que é um produtor? A Camille respondeu. Na verdade, Camille, que você respondeu? O nosso produtor aqui é aquele que produz. E eu estou tentando achar uma coisinha aqui. Esse produtor que produz, deixa eu colocar aqui, tá? Ele tem algumas relações. Ele produz o quê? Pode ser oxigênio, alguns. Mas no caso, ele produz. Eu não sei o que você escreveu aí, Camille, mas assim, o produtor aqui que está representado aqui, ele vai produzir alguma coisa. No caso, ele vai produzir energia química. Na verdade, tá, esses indivíduos que são chamados produtores, eles vão converter energia, tá, em outra energia. No caso, a energia. Esqueci a palavra. A energia luminosa, no caso aqui da representação, a energia luminosa e energia química. E a energia química que a gente está falando aqui para vocês é a glicose. Tá, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí, um monte de coisa aí, eu não estou acompanhando. Peraí, será que eu fiz alguma besteira? É o Neemias. Conseguiu, Neemias? Então tá bom. Boa, cara. Agora que eu vi que você falou que faz fotossíntese. Camille, eu só uma análise, né? Na cadeia alimentar, tem cadeia alimentar que eles estão no escuro, né? Ou seja, nas profundezas das águas não chega a luminosidade. Então lá não faz fotossíntese, mas tem produtor. É que no caso desse ambiente, inclusive em cavernas também, são feitas por bactérias que fazem uma coisa chamada quimiossíntese, né? Ou seja, eles vão convertendo a energia química, tá, de inorgânicos em compostos orgânicos. Então, esse processo chama-se, acabei de falar, quimiossíntese, né? Síntese, a palavra síntese significa juntar, tá, gente? E no caso aí da fotossíntese,
É a luz que junta as coisas. E no caso, o que junta seria o carbono. Porque tem um conceito errado assim, tem um conceito que vocês vão ver num futuro próximo, e esse futuro próximo ano que vem, que na formação de oxigênio existe uma quebra de hidrogênio e oxigênio, ou seja, quebra da molécula de água. Então, dizer que é uma síntese é um pouco complicado, porque síntese é juntar, né? É unir. Fazer síntese é juntar. E na fotólise da água significa quebra, né? Então, são processos antagônicos. Mas deu a ideia de que na fotossíntese produz oxigênio, né? E é verdade, produz oxigênio. Então ficou esse conceito considerado. Mas voltando para a nossa aula propriamente dito. Então nós temos os produtores aqui que eu coloquei de verde, tá bom? Eles são então conversores de energia. E no caso das plantas aqui, eles têm compostos orgânicos. O principal composto orgânico, que é um alimento, é a glicose. Deixando esse indivíduo, nós temos outro personagem, que eu vou colocar de marrom aqui como chama? A borda. Eu só preciso lembrar onde que faz isso. Pronto, achei. Nós temos os consumidores. Como a própria palavra diz, né, eles consomem. Então, os produtores produzem energia química num formato de glicose. Então, eles produzem o alimento, no caso, e os consumidores, obviamente, vão fazer o quê? Consumir essa energia, vão consumir esses compostos orgânicos. É assim que a gente representa. Mas, turma, na cadeia alimentar é isso. Mas em bioquímica, ou seja, numa condição química, biológica, planta só faz fotossíntese, planta só vai produzir o seu próprio alimento quando tiver luz. Quando ele não tem luz, adivinha o que ele acaba fazendo? Ele também acaba consumindo. Não sei se vocês lembram de um comentário que eu falei, que algumas coisas não são muito bem esclarecidas. Na verdade, esclarecido ele é, né? Eles não são bem narrados para vocês. Mas o que nós temos agora para nós aqui no ensino médio, pensando aí nos vestibulares, né? E no Enem. Quando eu falo de Enem hoje, eu fico um pouco preocupado com as notícias que eu ouvi falar, né? Bom, mas afinal, como é representado a cadeia alimentar? Numa sequência de indivíduos. Quando a gente fala de sequência, a gente está falando de direção, de seta. Então, eu vou colocar uma aqui. Será que eu serei feliz? Vou colocar aqui. O que pode acontecer é eu não ser feliz. Tá. Eu vou colocar de outra cor. Que cor que eu vou colocar? Vou colocar um amarelo mesmo. Amarelo. Eu vou colocar você mais fininho, senhor amarelo. E eu tenho duas narrativas. Eita, nós, eu fiz tão pequeno que agora eu me dei mal. Eu vou fazer um trem aqui. E essa minha suspirada é porque eu tô pensando como eu vou trazer essa narrativa para vocês. Eu vou fazer um laranja. Eu acho que não foi bem isso que eu quis fazer, mas vamos lá. Tá. Eu acho que eu me dei melhor. Esse barulho de teclado sou eu, tá, gente? Turma, a gente representa, então, a cadeia alimentar com uma sequência de organismos. E entre esses organismos tem uma seta. Não sei se vocês lembram disso. Tem uma seta. Eu, aí eu vou fazer uma pergunta para os nerds e para os não nerds. Os nerds, se quiser responder, responde.
E aqueles que não são nerd, vamos ouvir com quem se sente preparado. Eu vou até dar um zoom aqui. Como faço isso? Pronto. Dei um zoom. Olhem aí. Você, entre a planta e o inseto, entre as duas, tá? Você tem a seta amarela e a marrom. Entre o sapo e o inseto, você tem a seta amarela e marrom. E entre a serpente e o sapo, você também tem a seta amarela e a marrom. Digam, não escrevam porque eu não vou conseguir ler, tá, gente? Digam para mim. Tá? E quem escrever, porque não tem o áudio, o colega colaborador aí, por favor, além de ganhar 10%, leia para mim o que o colega escreveu no chat. Qual a sequência correta? Eu falei sequência, ó. Qual a direção correta das setas na cadeia alimentar? A de cima amarela ou a de baixo marrom? Respondam para mim. Professor, eu acredito que seja marrom. Você tem uma explicativa para tal? Então, minha explicativa não vai ser tão coerente, eu acho que conforme o senhor busca, mas eu acredito que não é a presa que busca no caso, quem vai te matar no final das contas. Enfim, calma aí, deixa eu tentar pensar numa base aqui para falar com o senhor. Professor, pra mim é amarela, que nem a Camille e a Stephanie comentou no chat. E o que elas comentaram? Elas complementaram mais alguma coisa? Colocaram a amarela, professor. Eu acredito que seja amarela, porque os produtores. Da Stephanie. Porque os produtores são a base da cadeia, então eles devem vir primeiro. Um raciocínio interessante. Tá. Eu vou trazer uma definição para vocês. E a partir dessa definição, a gente pode pensar nas setas. E enquanto isso, o Juan pode estar elaborando um pouquinho os seus argumentos. Tá faltando uma coisa aqui. Então, trazendo aqui o conceito de cadeia alimentar, que para mim é importante neste momento. Vou até colocar aqui. Não, aqui. Pode ser aqui. Deixar até maior aqui para nós. Então eu acredito que seja amarela também, professor, porque aí a planta precisa existir para que o inseto possa comer ela e assim por diante. Uau! Só tem um detalhe. O seu som ficou um pouco abafado. Então, uma parte da sua fala eu escutei muito bem e a outra parte nem tanto. Primeiro, quem se manifestou e se poderia repetir. Mas, pelo contexto, me parece que você trouxe uma explicativa gostosa. Gostosa, sim. Uma explicativa que entre em sintonia com aquilo que eu desejo que você reproduza. Por favor, repita novamente e identifique-se. Foi a Mayara, professor, e eu falei que eu acredito que seja amarela, porque a planta precisa existir para o inseto comer ela e assim por diante. Sabe por que ia falar Rian? O Juan falou de que o inseto come a planta, o sapo come o inseto, que falou que era o marrom, justamente porque quando a gente vê uma cadeia alimentar, o que a gente vê? Vê a cobra comendo o
o sapo comendo o inseto comendo a planta. Então, é essa narrativa que a gente faz quando a gente observa a cadeia alimentar, né? E o discurso também acontece, né? O fulano come alguém, né? Fulano come alguém. Então, por isso que existe essa interpretação que o Juan colocou para a gente, tá? Mas ele mesmo, né? Ele já tinha uma suspeita de que a narrativa dele talvez não convenceria. Na verdade, não é que não convence, né? A forma que se narra é convincente. O problema é que não está de acordo com o conceito. Porque a cadeia alimentar... O que é cadeia? É uma sequência, tá? É uma sequência. É uma sequência de quê? De alimento, né? Ou seja, alguém come alguém. Só que essa sequência de alimento, ela está falando sobre um fluxo de energia. E a energia, ele vai de alguém para alguém. Ou seja, de alguém que produz para quem consome. Fez sentido essa minha fala, pessoal? De quem produz a sequência, né? Esse fluxo de energia, ela vai de quem produz para quem consome. Fez sentido isso que eu falei para vocês ou não? Sim, professor. Beleza. Bom, aí nós temos alguns palavrões aí, tá, gente? Nós temos 3 consumidores aqui, tá? Aqui é aquele que vão consumir energia, e aí a gente tem umas denominações para esses indivíduos aqui, né? Então, tem o primário. O que é o primário? Um pouco óbvio para mim, mas para você talvez não seja, mas o primário é aquele que se alimenta diretamente dos produtores, que pode ser planta ou até mesmo bactérias, tá bom? E algas também. E se existe um outro consumidor que não come diretamente, alguém que come o primário. E quem come o primário é o secundário. O secundário também é dito, é aquele que come o vegetal, perdão, come a energia do vegetal através de outro, ou seja, através do primário. Mas eu acho mais bonitinho dizer que o secundário é aquele que se alimenta do primário. E, obviamente, a serpente aqui no nosso exemplo aqui de agora, vocês acham que ele é chamado de quê? Muito bem, terciário, você é nerd. Sinônimos, tá? Posso falar de sinônimos? De primeira ordem. Então, o consumidor de primário também pode ser chamado de consumidor de primeira ordem. Eu não entendi por que o negócio está... Será que está grande? O secundário é chamado de consumidor de segunda ordem. E assim por diante. De terciário, consumidor de terceira ordem. Parece ser bastante coerente essa narrativa. Só deixa eu arrumar aqui para ficar esteticamente bonitinho. Esses indivíduos de consumidor de terceira ordem, de primeira ordem, segunda ordem, eles acabam tendo denominações um pouquinho diferentes também. Vou até colocar aqui que os indivíduos que são consumidores primários, eles são herbívoros. Alguém sabe o que é herbívoro? Eu sei. E você sabe? É aquele que come erva, tá? Opa, fala. Eu ia falar aqueles animais que só comem planta. Que come planta. Tá? Aí, no caso aqui, tá? É chamado de carnívoro. Os carnívoros são aqueles que comem carne,
tá? Só que nós temos um problema aqui, né? Se você olhar aqui o inseto, né? Você fala assim, poxa, mas cadê a carne disso aqui? Sim, ele tem músculo. Músculo é carne, tá? Então, alguns autores, eles acabam sendo mais, assim, específico, né? Aquele que come carne é carnívoro, mas o carnívoro também pode ser chamado de insetívoro, desde que coma inseto. Não é o caso aqui, mas alguns dos indivíduos carnívoros também pode ser chamado de hematófago. É que a gente não tem nenhum hematófago neste momento. Observando esse carnívoro aqui, no caso da serpente, ele é um carnívoro de primeira ordem, perdão, de segunda ordem. Esse carnívoro que está aqui, que comeu inseto, é um carnívoro de primeira ordem. Fiz alguma coisa errada. Eu selecionei para diminuir o tamanho da letra. E então vamos para outro caminho, que pelo atalho está dando erro. Esse servir vou tirando aqui, que como está em caixa, posso causar algum tipo de constrangimento para alguns. Então, vou colocar alguns sinônimos aqui. Entendo uma coisa deu errado, então vamos de novo. Esses carnívoros aqui, eles também podem ser chamados de, acabei de falar, de hematófago. Hematófago, que come, né, sangue. Hematófago. Se não for hematófago, né, que come inseto, insetívoro. Beleza para vocês? Ok. Turma, eu vou pegar essa figurinha aqui, colocar no próximo slide que a gente vai brincar um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, gente. Poxa vida, como vou fazer isso? Eu sei. Eu vou colocar algumas representações aqui nessa minha fala. Eita, nós, espera aí, mas eu preciso de uma planta aqui. Não existe planta? Peraí. Calma que eu vou ter que buscar uma imagem aqui de produtores. Botânica. Pegar organismo. Pegar uma angiosperma. Pegar você. Beleza. Eu vou colocar um monte de animalzinho aqui. Eles estão numa sequência. Uma sequência meio doida aqui, gente. Vamos representar. Esse aqui eu vou chamar de A. A de amor. Não era isso que eu queria, mas tudo bem.
Tá aqui. É que eu estava pensando, olha só, como eu vou fazer o negócio? Beleza, é isso mesmo. Eu vou fazer uma outra igualzinho, ou melhor dizendo, quase igual, que eu vou chamar de B. Ah, não, vou colocar mais gente aqui. Tá muito... Vocês estão muito preguiçosos aqui. Oxa, por que você ficou triste? Puxei sem querer, foi? Desculpa, foi sem querer. Gente, eu tô conversando com eles. Esqueci o nome deles, por isso que eu falei que estou falando com eles. E esse aqui é o Big Bosque. Big Bosque, há de amor. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Vocês podem responder o que quiser, tá, gente? Aqui eu não estou muito preocupado em ser certo ou ser errado. É que, dependendo de como vocês vão fazer a resposta, eu vou provocar uma reflexão com vocês. E essa reflexão, gente, ela tem todo uma filosofia, uma forma de pensar, de analisar. Vou colocar para trás. É mais comum na natureza qual tipo de cadeia alimentar? A A ou a B? Vocês escutaram minha pergunta? Qual que é mais comum? A cadeia alimentar A ou a B? Algumas pessoas devem estar perguntando, não sei, senhor. O que você quer dizer? Então, assim, Senhor, qual a pergunta? qual dessas aqui é mais comum na natureza? A ou B? Ah, professor. Por apresentar mais diversidade? Acho que A. E o que a Bárbara respondeu? A também? A? Ela colocou A em interrogação. Ela suspeita que seja A. Professor, Oi. será que não depende do tipo de bioma ou algo do tipo? Cada um tem uma diversidade diferente de animais e coisas. Então, cada um vai ter um tipo diferente de primeira Gostei ordem. dessa provocação. Gostei dessa provocação. Gostei. Mas eu vou falar para você, independente do bioma. Mas eu gostei da sua provocação, porque realmente, dependendo do lugar, não tem muito recurso. Turminha, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Tudo que você, tudo que você consumiu, será que você assimilou? Isto é, o seu intestino absorveu? Tudo que você consumiu, o seu intestino absorveu? Não tudo. Não tudo. Então, a energia ao longo da cadeia alimentar, ele tende a manter-se, aumentar ou diminuir? Manter? Vou fazer a pergunta novamente. Tudo que você come, ele vai ser absorvido? Não. Se ele nem tudo que você come vai ser absorvido, a energia daquilo que você comeu e daquilo que foi retido em você, ele aumentou, ele diminuiu ou ele se manteve? Diminuiu, professor. Boa. Só não sei fazer isso agora. Gente, eu queria colocar uns gráficos aqui.
não vou ser feliz. Tá? Diminuiu. Fez sentido para você que diminui essa quantidade de energia? Será que fez? Não, professor. Não. Vamos lá. Então, a planta, ela produziu uma quantidade de nutrientes, que é a glicose. A massa, deixa eu ver essa massa. Massa energética. Essa planta produziu, tá? Contudo, nem tudo que o indivíduo... Peraí que eu fiz alguma besteira aqui. Puxa. Vai ficar assim mesmo. Nem tudo que você assimilou ao alface foi assimilado. E se a matéria não foi assimilado, ela não tem nada. Ela diminui a quantidade de energia assimilada. Matéria e energia, tá? Essa relação. Então, eu acho que eu não fui muito claro. Você comeu alface, mas será que todo o alface, toda a energia que estava presente no alface, ele foi assimilado? Nem tudo. Parte daquela celulose, né, que é um conjunto de glicose, elas não foram nem digeridas. Tá? Elas foram formar o bolo fecal. Ou seja, a energia que a alface assimilou lá do sol, né, fazendo a fotossíntese, tinha para ela. Mas nem tudo que você comeu daquele alface, ele foi assimilado por você. Fez sentido isso agora? Fez sentido que os consumidores primários ele tem uma menor quantidade de energia? Repete para mim, acho que foi a Mônica que escreveu, não deu tempo de eu ler. Então nem toda a energia. Da Moniquita. Então nem toda a energia disponível será passada? Sim. Passada ela vai ser, mas ela não vai ser assimilada, porque ela comeu o alface. Mas nem todo o alface vai incorporar, nem todo aqueles carbono que estão no alimento vão incorporar no indivíduo. O que é incorporar? Entrar no corpo, ou seja, ser absorvido pelo intestino. Porque aquilo que o intestino não absorver, ele vai ser evacuado. Gostei, Monique. Acho que foi a Monique mesmo, né? Turma, o próximo nível. Você tem uma pergunta. Esse assimilada quer dizer, tipo, a absorvida? Absorvido, isso. Ah, ok. Vamos pensar a seguinte, que tem um animal que comeu a planta e nós iremos comer esse animal. Por exemplo, o coelho, tá? Eu estou aqui no terceiro nível, tá? O primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível. Então, a gente está comendo um coelho que comeu a cenoura. Eu sei que isso não é cenoura, é só para falar que é vegetal, tá? Pergunto, eu estou consumindo, tá, calorias na mesma quantidade que o coelho tem ou é menor? Senhor, qual que é a pergunta? Eu estou comendo o coelho e o coelho comeu a cenoura. A quantidade de caloria, ou seja, a quantidade de calor das reações químicas que existem no coelho vão ser as mesmas que eu tenho? Não. Não. O que eu quero dizer para vocês que ao longo da cadeia alimentar, né, ao longo da cadeia alimentar, essa energia ela tende a diminuir. Fez sentido por enquanto?
que à medida que vai se afastando do produtor, a energia vai diminuindo? Sim, professor. Sim? Beleza. Alguém escreveu alguma coisa no chat e eu não deu tempo de ler aqui, porque aparece aqui para mim, mas é muito rápido. Na A verdade, não é Bárbara escreveu: não, por mais que tenha várias formas de absorver nutrientes, digestão química e física, muita coisa pode ser perdida. Seria isso? positivo. Ou seja, na verdade, a energia, tá? A gente fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É claro, a energia, na verdade, elas são transferidas, tá? Elas são transferidas. Contudo, parte dessa energia que a gente obteve via alimentação, ela está contida na gente, tá? E ela vai ser convertida na forma de calor. Só que esse calor que nós temos, que os animais têm, ela é dissipada, ou seja, ela é distribuída. Só que quando ela é distribuída, ele perde contato com a gente. Então, a energia no organismo, ele é perdido. Só que na física e na química, né, essa energia ela não se perde. Ela não se perde no sistema. Entende o que eu quero dizer no sistema? Eu faço parte de um sistema. Eu estou perdendo energia para o sistema, mas no geral, o sistema todo, a energia se mantém. Falei, mas não sei se eu fui claro. Provavelmente, mas não, né? Ninguém se manifestou. Bom, vamos falar de organismo, vamos falar de biologia, vamos deixar a física um pouquinho de cantinho, mas na verdade vai ser muito importante essa questão física para a gente, tá? Esse pensamento. Olhando aí a representação, deixa eu até melhorar aqui eu tenho aqui. Olhando essa representação, e eu estou preocupado com o horário, a gente sai que horas? 11 e... Acabou a nossa aula, gente? Faz meia hora que acabou e vocês não falam para mim? Sacanagem. Não, professor, 4 minutos só. É 11h30 que acaba. Caramba. Tá. Tá. Foi um minutinho só. Então tá bom. Voltando àquela pergunta, qual dessas cadeias alimentares, A ou B, não existe ou é raro? Ou qual dessas cadeias alimentares é comum na natureza? A ou B? Eu acredito que a B seja mais comum. Ponto positivo. 10% para você. Caraca, você vai fechar com que nota? Bom, voltando para cá. Alguém sabe me justificar por que essa cadeia alimentar A é pouco provável de existir na natureza? Porque a quantidade de energia vai ficando muito baixa? Sim. E esse baixo que você quer dizer, ele significa que vai ficar se tornando insuficiente. Tá? Não vou dizer que não existe, até existe essa cadeia alimentar. Só que essa cadeia alimentar, o que acontece? Esse indivíduo, né, o último aqui, ele não pode depender exclusivamente dessa linha dessa cadeia alimentar. Tá? Ele até pode comer os outros indivíduos aqui na cadeia alimentar. Tá? Até existe isso. Tá? O grande problema é que se ele depender exclusivamente dessa cadeia, ele morre. Então, o que acontece? Esse indivíduo que eu vou colocar aqui de uma cor diferente, vou colocar você vermelhinho. Vermelhinho, tá? Esse indivíduo, poxa vida, eu vou fazer um negócio que não vai dar certo. Esse indivíduo, ele depende de mais de uma cadeia alimentar. E aí, nesse caso, já não é uma cadeia alimentar. Por quê? O que é cadeia alimentar? É fluxo de uma única direção. Aqui, esse animalzinho que come vários indivíduos, perdão, que está muito distante do produtor, ele até existe, só que ele não depende exclusivamente dessa cadeia. Ele acaba consumindo outros indivíduos de outra cadeia. Aí, quando eu tenho duas cadeias alimentares, isso chamamos de teia alimentar. Espero eu que minha fala tenha feito sentido.
Bom, já que vocês não querem perguntar nada, eu vou dispensar mesmo, porque já passou 7 minutos de aula. Um beijo nas costas, um abraço na boca, sonho comigo que vocês vão ter aula com quem agora? Acho que é de geografia, professor.